solo, Nós né? estamos, qual a primeira qualidade a cultivar no coração? No nosso aqui é página 44. Na de vocês, 32. 32. Lembrando, né, que esse capítulo basicamente está falando da fidelidade a Deus, e a gente já comentou bastante sobre essa fidelidade, sobre esse relacionamento. Teoricamente, aqui Jesus está passando para os apóstolos a dificuldade da missão que eles vão ter, e esse convite dessa fidelidade, dessa confiança que a gente acabou discutindo nesse último capítulo, para quem não estava e não pôde acompanhar. E aí segue aqui, então, a questão sobre da fidelidade que esse capítulo inteiro está focado. Qual a primeira perseverança, boa vontade e paciência. Bem lembrada, Rael. Perseverança, boa vontade e paciência. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa? Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderia ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir? Eu não consigo ver, deixa eu mandar aqui para ver se tem mão levantada, mas acho que eu só queria... a sensação que eu tive enquanto você lia, né? Mais uma vez, essa preocupação de Jesus em sempre confortar e de dar uma solução, né? Amainar, amenizar a preocupação, porque a preocupação dele, né, de André, era: meu Deus, como é que eu vou servir se eu não estou me sentindo bem? E Jesus, ao invés de criticar ou de apontar ou de falar qualquer coisa que contrariasse, né, esse sentimento de André, ele fala: André, fica tranquilo, se você tem como acrescentar e contribuir. Então, assim, esse carinho, né, esse cuidado de estimular, continuar mesmo diante da sensação que ele tem de enfermidade, esse estímulo para que ele saiba que ele pode seguir ajudando. Isso aí ele é bem ligado a nós aqui da Casa Espírita, né? De um de nós que é ligado à religião, e às vezes a gente, no dia de nós vimos aqui ao estudo, ao trabalho, surge aquela pequena dor de cabeça, né? Vou ficar em casa, né? Então, são os convites lá de fora, né? Então, isso eu acho que é bem importante isso aí. Eu achei interessante, primeiro, bom dia a todos. Eu achei interessante a colocação do Ronaldo e do Rafael, e me recordo de uma passagem que está registrado no livro da Adelino Silveira, que chama Cisco de Francisco. Eles eram muito amigos e o Adelino pergunta para o Chico em relação a essas questões que estão aqui na obra com Jesus falando para o André. E sobre a questão do indivíduo quando esteja com muito problema, etc. Claro que há que se destacar as questões que, às vezes, a pessoa passa por um processo obsessivo grave. Mas, ele disse, via de regra, quanto mais complicada esteja a situação, mais perturbado esteja o indivíduo, destacando-se, obviamente, o que citamos, o que ele precisa mais como remédio é o trabalho.
É interessante fazer um paralelo, porque eu me lembrei daquela quantidade enorme de mães que iam receber mensagens dos seus filhos ou de pessoas que recebiam mensagens dos seus entes queridos. A grande maioria das pessoas, principalmente uma mãe, né, porque eu como homem não sei avaliar aquilo que significa a maternidade tão santa que é, na realidade chegavam aqueles corações altamente perturbados, né, desesperados mesmo. E muitas delas, uma quantidade assim significativa, não só de mães, mas pais, às vezes o casal, acabaram abrindo instituições beneficentes ou mesmo espíritas, não só, porque nós tivemos até judeu lá que recebeu mensagens do filho e construíram uma instituição beneficente, pessoas que tinham muitas possibilidades financeiras, no entanto, não deixaram de ser judeus, não abriram uma instituição espírita, lançaram um livro do filho, porque foram muitas mensagens, então lançaram um livro com as mensagens do filho e abriram uma instituição beneficente, estimulados exatamente, transformando o desespero em trabalho útil em favor do próximo e, com isso, obviamente, se beneficiando de fazer a transformação necessária de uma situação desesperadora para uma situação de servir. Ademir ou Mary? Ademir. Eu ia comentar o outro lado no caso da pessoa enferma, com o oposto da fidelidade a Deus, a infidelidade a Deus. A gente vê isso aí no estudo de perdas, por exemplo, quando as pessoas elas são diagnosticadas com uma doença grave ou no caso da perda de um familiar, tem aí os estágios, né, da perda, 5 estágios, o da negação, etc. E um deles, a maioria, é essa aqui, por que eu? Essa é a pergunta, por que eu? Então, mesmo aqueles que têm fé, eles deixam de ter. A culpa vai a Deus. Eu sou tão bom porque isso acontece comigo. Então, isso aí é algo que se vê com frequência nesses casos. No caso, não estou falando de quem segue o espiritismo e tem essa visão que nós temos. São pessoas normalmente não espíritas. Mas é interessante que depois de esgotado todas essas procurar culpa, negociação, existe a aceitação e muitos deles vão ter essa mudança e usar esse sofrimento, no caso, para aprendizado e chegar a fazer até o que o Humberto disse aí nesse caso que você contou, de como usar essa tragédia, por exemplo, em benefício do próximo. Então, isso se vê com frequência também. É porque eu não estou achando a mãozinha aqui. Eu vou ser mãozinha. Faz a pista. Não, no espiritismo tem um grupo, eu acho que um grande grupo que vem para o centro espírita, vem nessa barganha ainda, né? Isso. Vem, olha, eu estou indo, e se torna trabalhador, continua muitas vezes assim. E aí, quando tem um problema, porque eu sou bonzinho, né? Ou então, como não tem ainda o mesmo compromisso espiritual, nem com si mesmo, nem com a instituição, nem com ninguém, qualquer dorzinha é motivo para você desistir. Né? Hora nenhuma, se for o seu trabalho, você diz, não, eu tenho que ir, senão eu perco o dinheiro lá, vão me descontar. Aí faz, e faz bem feito, e faz até melhor do que fazia num dia que tivesse sem doença. Mas quando é para alguma coisa do trato espiritual, eu não digo assim, fazer caridade a ninguém, fazer a si mesmo. Né? Que é a primeira caridade que a gente faz quando procura um lugar para se instruir e se melhorar espiritualmente é para nós mesmos. Então, você deixa de fazer por você com essa ideia de que você está fazendo pelo outro, que Deus está vendo e vai lhe dar uma recompensa. Ainda vem com essa mentalidade. Com essa mentalidade. E recompensa. E, às vezes, muda ao longo do caminho, às vezes muda, vai passar essa encarnação toda nesse pensamento. E a gente tem que ter a maior paciência de Jó. Ronaldo. Você vê como Jesus é espetacular, né?
Bom, em condições normais de temperatura e pressão, todo mundo faz o bem. Quero ver fazer o bem quando você não está nessa condição. É isso que ele está dizendo. É nesse momento que você prova a fidelidade a Deus. A né? confiança, né? Porque eu digo, se eu estou assim e preciso ir, vou. Alguém vai dar um jeito aí para que a coisa... Ou vai aparecer alguém que substitua fulano naquele processo, né? Mas não, se na hora é você que tem que encarar mesmo, é porque tem que ir doente, que doente vai ser bom. Diga aí, Márcio. Márcio levantou a mão. Ronaldo está esperando faz tempo. Ronaldo já falou 3 vezes. Deixa eu Rodolfo está quietinho, então. Fala mais a minha conta. Não, vai falar, sim, vai falar. Márcia, porque veio do ministério. Bom dia a todos. Eu acho isso que a gente está comentando com relação à fidelidade a Deus, quando a gente estava aqui em comentários, realmente, quando você falou o oposto, né, que eu achei muito importante, assim, eu me coloquei um pouco, né, na pele daqueles que não são espíritas. O que me chamou a atenção é a fé raciocinada que a gente fala. Porque para nós espíritas, tudo tem uma razão, tudo se encaixa no estudo, no entendimento que a gente tem. Mas talvez algumas religiões ainda carecem, né, desse raciocínio, dessa certeza absoluta que a gente tem, porque as coisas às vezes não se encaixam, fica muita coisa perdida, né? Então, quando tudo está bem, não tem problema nenhum, porque eu fiz um pecadinho aqui, e aí fui, já ganhei um perdão, e já está tudo certo, eu vou para o céu. Mas quando a coisa realmente desanda, você perde um ente querido e tal, aí é onde a gente realmente, a fé raciocinada faz toda a diferença. Porque nós, espíritas, quando perdemos um ente querido, a gente sabe que a vida é eterna. Que esse momento aqui é só uma passagem, né? É um segundo, talvez, na nossa eternidade. E que, então, a gente vai estar junto com essa pessoa amada, muito possivelmente, né? Em pouco tempo, depende do entendimento que a gente tem do tempo, que é muito errado, né? Então, no futuro, provavelmente, estaremos unidos novamente. E que cada um tem que seguir o teu curso na evolução, né? O teu momento de crescimento, com os aprendizados necessários. Então, às vezes, para um determinado irmão nosso, terminou o tempo dele aqui na carne. Agora ele tem outras coisas a desenvolver no mundo dos espíritos. E depois, mais adiante, volta. E assim é a vida, esse ciclo onde a gente vai se encontrando com pessoas que a gente ama, que a gente quer bem, ao longo do tempo, vai deixando uns para trás, depois reencontramos de novo. E não tem nada de errado nisso, né? Mas isso o Espiritismo nos traz, a gente tem que dar graças a Deus a isso, né? O Espírito da Verdade que veio nos trazer toda essa informação aí, que veio complementar e trazer razão a essa fé raciocinada. E manter a fidelidade a todo o tempo, quando você está bem, quando você não está. Quando a gente tem realmente a compreensão, por exemplo, da reencarnação, do livre-arbítrio, da causa e efeito, e a gente entende, sobretudo, a causa e efeito, que as nossas ações vão gerar reações que vão trazer consequências pelas quais nós somos os responsáveis. Quando a gente tem essa compreensão que a gente está no controle, ou em grande parte, e que essas coisas que esses maus momentos, por exemplo, essas dificuldades, seja de saúde, a gente entendendo isso aí, nós vamos manter a fidelidade a Deus, porque a gente sabe que é algo que está acontecendo, se a gente for pensar em termos reencarnatórios, provavelmente por nossa própria escolha, para nosso benefício, quando a gente entende isso. Então, você até aumenta a fidelidade a Deus, porque você precisa mais ainda da ajuda dele para você passar por aquele momento tão difícil. E aí vai passar, porque tudo passa. Então, quando você sair dessa dificuldade, aí o momento a fidelidade, obviamente, mas numa sequência mais de celebração. Por esse trabalho em conjunto. O evangélico, ele chama isso aí de sinergia. É quando o fiel trabalha junto a Deus para no caso, a sua salvação, o seu melhoramento das coisas. Então, é uma sociedade que a gente tem. A qualquer momento, né? A qualquer momento, para a gente trabalhar junto para benefício de todos. Ronaldo. Eu até perdi o que ia falar, gente. Eu acho aqui primeiro. Não, mas
Em relação ao que o Humberto falou sobre esses casos de vários judeus, eu assisti um documentário. Tem um senhor no Facebook, ele foi um grande convívio com o Chico, o nome dele é Oceano, se eu não me engano é Melo, o sobrenome Vieira. Luciano Vieira, exatamente. E ele tem um documentário sobre um casal, uma família de judeus. Quando a mãe sonha com o filho, já havia falecido, né, e dá um recado, ele não entende, eles procuram o Chico. E ali ela recebe a primeira carta, o primeiro contato. E foi uma coisa assim tão confortadora, mas tão confortadora, porque o marido não acreditava em nada do que o Chico falava. Mas os detalhes foram tão plausíveis, foram tão concretos, que ele começou a frequentar lá, né, a casa do Chico e tudo. E realmente, foi o que o Humberto falou, não pediu em modo algum para eles se tornarem espíritas. Vocês continuem onde vocês estão. E o filho falava, onde eu estou aqui é uma colônia de judeus. Nós estamos vivos. Existem aqui rabis, né, que nos auxiliam, aquela coisa. Então, enfim, foi tão bonito, foi tão mágico, foi tão transformador, que esse casal realmente trouxe a família inteira para conhecer a obra do Chico e decidiram investir na ajuda ao próximo. Então, essa aí que é a beleza, é a transformação. Não houve, nós não pedimos nada. É para vocês. Quer dizer, é o filho mandando o recado, o Chico transmitindo, e a transformação do casal, da família. Foi uma coisa maravilhosa. Se eu não me engano, eu tenho isso gravado. Se eu tiver, eu vou postar para a gente. Porque, realmente, o pai fala, quando ele fala sobre isso, ele chora. Porque foi transformador. Olha, Ronaldo, aqui na casa nós já fizemos várias pessoas evangélicas de virem em busca de tratamento espiritual. Já tem essa abertura, né? Antigamente não tinha, mas hoje em dia tem. Vem pela doença de filho ou de alguma coisa da família. E quando ganha, né? Realmente fica bem daquilo que veio buscar, poucos saem do espiritismo. Não é que deixem as suas religiões, não, né? Mas eles vêm, nem que seja uma vez na semana, assistir uma palestra e tomar um passo. Quer dizer, você agrega uma outra crença, que você vê que realmente deu resultado na sua vida, ainda não se desliga do que você está, também não consegue estudar muito e se esclarecer muito. É como se fosse assim, estou grato a essa casa, mas é em função de Deus. Eu vou lá retribuir a Deus como se fosse outro Deus, né? O daqui é um, o deles é outro. Assim, parece uma coisa assim. Então, quando vem, é como se eu venho retribuir a esse Deus, que me deu essa graça de que eu recebi. E outros não, outros se desligam completamente da crença antiga e passam a estudar espiritismo, que já estão mais nessa fase, né? Mas é porque o que Jesus diz é muito profundo. Profundo, que ele manda, se você estiver cego, use sua boca, né? Use suas mãos. Você nunca vai estar, a não ser que você esteja morto, você vai trabalhar no espiritual. Ou seja, qual é a finalidade da vida? É servir ao mundo, né? Joana de Anjos já dizia, não é amar ao outro, não, é amar ao próximo, ou seja, ame o mundo. Quem é meu próximo? É o mundo. Então, isso, quando a gente diz assim, não, mas eu estou com a dor aqui, olha, apareceu não sei o quê. Cada um sabe aonde está barganhando. Cada um sabe o sacrifício que poderia fazer, né? Naquele momento. Então, é entre a pessoa e Deus, é essa fidelidade. Eu confio ou não confio? Nessa hora, eu baixo a cabeça, boto dentro de mim que Deus não está nem vendo, e sai de fininho e vou para a praia. Entendeu? Porque somos ainda crianças, mas é assim mesmo. O Márcio levantou uma bola, depois o Ademir lançou, e eu fiquei pensando como vocês estavam falando o seguinte, né? Quer dizer, quando a gente tem a oportunidade de servir enquanto doente, não como são, né? Porque é isso que a gente vem e busca uma cura dentro daquilo que a gente acredita, né? Ou seja, aí vem essa frase: a gente tem a oportunidade de tomar um remédio para a nossa cura e que depois a gente não pode nos privar de oferecer esse remédio para o próximo. Eu acho que esse é o grande ponto. É pay it forward. Não é negócio de eu ganhei aqui, fico para mim, me satisfaz e acabou.
Eu tenho que passar aquela dádiva adiante, senão aquilo não se multiplica. Ah, não, mas eu passei para uma pessoa, o outro não passa. É problema dele, cada um faz o seu. Pronto. Eu gostaria de voltar um pouco. Eu achei muito interessante o que a Marisa colocou agora, mas ela fez uma observação antes da discussão ter mudado para os exemplos em relação à questão do casal e tudo mais, que a Marisa levantou um ponto que, para mim, eu vejo assim de fundamental importância, que é o comprometimento conosco, o comprometimento consigo mesmo, né? Porque, às vezes, o posicionamento, como eu já cheguei a ouvir, eu sou voluntário, então eu faço quando dá. É interessante notar que a falta de compromisso, né, dessa fidelidade para com Deus começa em nós mesmos. Se nós não somos fiéis às nossas propostas, se nós não somos fiéis a nós mesmos, nós não teremos fidelidade para quem quer que seja. Essa colocação que fizemos, né, porque, conforme dissemos, ouvimos, eu sou voluntário, eu faço quando dá. Ora, o voluntário, se ele se posiciona como voluntário, ele o faz porque quer, não porque alguém esteja obrigando a fazer. Então, ou ele tem compromisso, e nesse particular que eu gostei da observação que a Marisa fez, ou ele tem compromisso com ele mesmo, né? E para que ele possa ter compromisso com a causa, seja ela qual for, tenha ela orientação religiosa ou não, ou ele não tem compromisso com ninguém, ele fica naquela situação de ser voluntário quando dá, no momento que der. Tudo bem que nós temos que considerar o seguinte, já é algum movimento, mas à medida que a criatura se conscientize, ela tem que ter fidelidade para com as suas próprias propostas, para com a sua vida, para que ela possa ter fidelidade no fim, né? Quando chegasse a um maior entendimento com Deus. Por isso que é importante que a gente não olhe o que o outro faz, para não haver julgamentos. Cada um está no seu momento e na sua, né, necessidade de fazer aquilo ou não fazer. Mas é cada um por si. O que é que eu estou fazendo com o meu compromisso com Deus? Porque amanhã eu posso não estar mais aqui. A gente, né, desencarna que nem tem. Olha ali, só vejo a data do nascimento, a data de não dá. Mas eu sei que a gente vai ficar ainda mais uns 100 anos aqui. Eu sei que uns 150 vai ser a média. Então, mas a gente não sabe. Uns vão ficar 150, outros vão ficar só até amanhã. E aí? Eu quero amanhã chegar no mundo espiritual com menos vergonha do que na desencarnação passada. Chegar já podendo assim, olhar de sós lá e dizer assim, olha, eu tentei, não deu certo. O que é que eu vou fazer? Mandei de novo. Mas não, sabe, se esgueirando, procurando o primeiro umbral mais próximo lá para se esconder ali na 10, não. Então, eu acho que nós já temos, acho que nós que nos reunimos assim, no domingo de manhã, que já estamos algumas semanas com este compromisso, a gente só não vem quando vai para o Brasil ou quando viaja, né, mas fora isso, a maioria tem assim, aquela vontade de fazer isso. Pegar esses textos maravilhosos e poder botar para dentro. É como se fosse engolir remédio. Se a gente está fazendo isso, tem que valer alguma coisa. Então, quando vier durante a semana, vamos ver, né, que eles mandaram lá de cima algumas pistazinhas assim, olha, vocês estudaram bastante domingo, né, que uma hora maravilhosa. Agora vamos mandar uns testezinhos. Cada um sabe onde está, onde podia, assim, na hora que vai reflexionar de noite, fazer como Santo Agostinho. Rapaz, mas aquilo chegou tão assim diferente, não estava no roteiro. E na hora eu disse, não. Entendeu? Não tem problema, vem mais uma semana agora. Marisa, vale a pena observar. Gostei da sua colocação. A gente não pode virar capítulo dos mensageiros.
Deus me livre. Aquele povo dizendo, fiz uma programação, aí conta a história que destrambelhou tudo, e está lá no nosso lar contando. Ainda mais no centro espírita, ainda mais médio, ainda mais a queda de... Não, a queda de ninguém. A gente pode chegar lá meio envergonhado, mas ninguém caiu. Está um segurando o outro. Manda a gente aí para o Zé do Candário. Eu fiquei pensando aqui o tempo todo, tudo isso que vocês falaram, e pensando assim, a proposta de Humberto de Campos de mostrar aos apóstolos gente como a gente, e é nisso que eu fico às vezes bem presa, confesso, eu fico tão assim, falando, nossa, olha só, olha eu aqui, né? Então, quando ele fala, você falou essa coisa, Má, lá no comecinho do capítulo, ele fala sobre a fidelidade, assim, você vai ser fiel a alguma coisa. Os prazeres do mundo, você vai se comprometer, você vai ter um relacionamento de confiança com alguma coisa. Então, você vai escolher ao longo do caminho em qual fidelidade você vai estar. Porque você vai escolher seguir esse caminho mais espiritual, né, ou você vai para a praia, enfim, você está fazendo uma escolha de uma fidelidade. A gente vai oscilar, mas é isso que eu percebi que ele fala isso, então não tem jeito. E aí ele traz, óbvio, que a fidelidade a Deus ela é mais importante. E aqui, ele, de novo, numa linguagem tão simplista, para eles, assim, já esse conhecimento tão profundo de Jesus, que ele já sabe exatamente a cabeça do apóstolo. Ele está dizendo isso, que quando ele convocou todo mundo, eu vou, porque né, eu estou aquela primeira impulso, eu vou. Então ele já está falando, olha, nessa hora aqui de calma foi legal, vocês foram super legal para vir aqui, que é mais fácil, mas a coisa vai apertar, ao longo do caminho tudo vai ficar mais complicado. Então ele vai num crescente aqui. E o que me chama a atenção é que ele conhece tanto, mais tanto, que ele fala exatamente isso, ele vai descrever mais no próximo parágrafo, mas ele fala assim, tateando ou rastejando. Porque às vezes, assim, é assim que eu me vejo, é tateando e rastejando, muito mais do que pegar... Quando eu vejo histórias, pessoas que estão passando por problemas e muito mais sérios, às vezes, aquilo que eu estou passando, com uma outra atitude, uma fidelidade muito maior que a minha, que eu me sinto assim, tateando e rastejando, para mim, nesse parágrafo, é assim, exatamente isso que o Humberto de Campos quer mostrar. Não só essa nossa humanidade próxima aos apóstolos, como a psicologia de Jesus, de entender. Então, mesmo que eu estou num processo que eu não estou conseguindo ainda fazer essa fidelidade de servir doente, esse meu tatear, esse meu rastejar é de uma tamanha importância que não vai passar despercebido. Então, essa recomendação que a gente vê que Jesus dá nesse momento para os apóstolos, que eles não tinham ideia do que ia acontecer, nem um décimo do que exatamente esse convite aqui era. E assim na vida da gente, a gente não sabe um décimo daquilo que a gente tem nesse decorrer da nossa vida. E eu vou ter que tatear, rastejar e usar o que a gente tem, que é o que ele vai falar aqui no próximo parágrafo que você já comentou, Mar. Que é isso, não dá para fazer esse tanto, mas no meu rastejar, no meu tatear, eu vou fazer alguma coisa. Então, foi isso que eu fiquei assim, bem, bem focada, me colocando, talvez porque eu passei uma semana meio tateando e rastejando, mas assim, quando a gente vai saber, a história é essa. A história que Jesus nos mostrou é renunciar e se esforçar, e servir. Menino, só é isso. Com paciência, como é que é, Rafa? Para parecer que é uma coisa assim. Perseverança e boa vontade. Rastejando, fazendo, se esforçando até não poder mais, porque para vencer a matéria, quando você está atolado nela, como nós estamos agora, nesse período, né, encarnatório, é demais, a gente se ilude muito, a gente gosta muito do que tem aqui, que é assim, que é um momento. E, às vezes, a gente desperdiça o tempo de uma maneira que é terrível. Mas... Uma boa história de inspiração, talvez, para a gente ler quando a gente está nesse momento de angústia ou de sofrimento e esse teste de fidelidade a Deus, é ler a história de Job, né? Exatamente. Rafael? Não, só para arrematar, dentro do que a Marisa falou, né, dessas escolhas que a gente tem feito e dessa fidelidade, esse princípio de fidelidade, eu lembro sempre daquela
daquela frase, né, que, inclusive, curiosamente, não tem autor conhecido, e se alguém já tiver achado a autoria, né, por favor, compartilhe, aquela frase que sugere, né, que nos alerta a respeito da hora do desencarne, né? Então, eu acho que nós estamos procurando minimizar o impacto do que nós somos com o que nós poderíamos ter sido, né? Porque na hora do desencarne nós vamos nos conscientizar do que fizemos e do que não fizemos, né? Ou do que deixamos de fazer. Então, eu tenho certeza que é sempre uma surpresa no sentido de eu podia ter feito um pouco mais, né? Eu desperdicei algum tempo naquele ou no outro momento. Então, como a Marisa falou, eu quero chegar do lado de lá e ser bem recebido e ter, né, uma mínima consciência de que eu caminhei, de que eu subi um degrau. Então, eu acho que a maravilha da doutrina hoje, que nos proporciona e que nos convida a proporcionar para outras pessoas essa consciência de que sempre podemos fazer um pouco mais. Márcio. Um outro aspecto, né, que eu lendo esse texto aqui, né, que me veio à mente, com relação à fidelidade a Deus, né, que a gente está tanto falando aqui e leva a tantos pensamentos, né, se a gente partir do princípio, né, que nós sabemos disso de maneira muito clara, né, que Deus reside dentro de cada um de nós, né, Ele está em nós e nós estamos percorrendo por nossa própria conta agora, aos nossos passos, ao nosso caminhar de volta a Ele, né, de volta à perfeição, de volta ao amor dele. Então, quando Jesus fala para André aqui fidelidade a Deus, significa o mesmo que a gente lê fidelidade a Deus ao meu próximo, porque se Deus está dentro de mim, está dentro de ti, então está aí? Tá, Sim. né? Então, dentro da Marisa. Então, a gente tem que ter esse olhar do que a gente está fazendo para a pessoa que está do meu lado. Né? Eu acho que isso muito que Jesus estava conversando com o André. Não tem tempo, não tem dor, não é porque você está enfermo. Alguma coisa você sempre pode fazer. Porque você não precisa se levantar porque você está enfermo, mas você vai se dirigir a palavra de manhã cedo com a tua esposa, com o teu filho, né? Você vai pedir um remédio para a pessoa que vive com você na tua casa. Então, a fidelidade a Deus também tem nesse conjunto de pessoas com que a gente convive, né? De um para com o outro. E, às vezes, a gente se perde nessa avaliação, Eu chamo assim uma busca de um reconhecimento desse Deus interno, né? Que está em mim, está em você, está em todo mundo. Em todo lugar, inclusive, porque tem a natureza aí fora. Mas quando você busca esse reconhecimento, é só você se perguntar se o que é que hoje eu estou melhor do que ontem. Como eu era o ano passado, há 6 meses atrás, e hoje eu tenho coisas que eu já suporto. Não é porque está melhor, está 0 quilômetro, não. São, às vezes, detalhes da nossa vida que você diz assim, meu Deus, olha, antigamente isso eu já agiria de tal forma, eu agora isso me magoaria muito, olha como agora eu passei batido sobre isso, olha, sabe? Então, você vai vendo pequeninas coisas. É por isso que eu acho que quando nós espíritas que temos acesso a toda essa realidade espiritual, quando a gente faz isso, a gente diz assim, mas rapaz, está valendo tanta eu fazer o que eu estou fazendo. Que se eu deixar de fazer, eu já vi que então que eu não vou dar nem esses passinhos milimétricos que Emmanuel disse que a gente dá na encarnação. Então não vai ter jeito. E você se ama tanto e ama tanto o outro que você não desiste. E aí você fica assim, mas podia estar... Sim, mas não tem jeito. Ninguém mais lhe tira. Uma vez que você enxerga alguma coisa dessa luz que é possível, né, você trazer mais para próximo, não tem jeito de andar para trás. Eu acho que não. Por isso que eu acho que a gente vai chegar bonitinho lá no espiritual. Agora, um segurando o outro. Por isso que precisa ter um desencargo coletivo, eu acredito. O que o Márcio observou, se a gente pegar 2000 anos atrás, você só ama a Deus quando você ama o próximo. Você falou exatamente isso. Isso está lá em Deuteronômio. E os judeus há 2000 anos atrás já diziam isso. Quando ele pega em Deuteronômio e diz, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todos os seus muitos.
E ele já tinha o entendimento de que você só consegue amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos, quando você ama o seu próximo. Porque todo não tem como materializar. Que é o contrário. Aí eu já amo a Deus. Eu não sou muito legal com o meu próximo, mas a Deus eu amo. Não ama nada. Se você não ama você nem ao próximo, acabou-se. Deus está aí. Acho que esse exemplo que o Márcio deu foi muito legal, assim, para quem é mãe ou tem esse sentimento de maternidade. Não que os homens não tenham, mas eu quero dizer assim, principalmente quando a gente passa por uma cesariana, que você está com dor, que você está cansado, que você está com fome, e você tem um ser, você tem um outro ali dependendo de você. Então, quantas vezes a gente realmente, mesmo, passa tudo isso, por cima disso tudo, para servir. Então, a paternidade, a maternidade, essa família que a gente vai, como você disse, Márcio, a gente levanta, a gente não está legal, mas você tem ali as pessoas com você, que você tem que conviver, e você não está bem, você escolhe passar por aquela dor para fazer pelo outro, esse exercício de lembrar isso, que a fidelidade a Deus é a fidelidade ao próximo, porque Deus está dentro dele. Então, é uma coisa bacana de pensar e ter em mente disso, que a gente é capaz de fazer, porque a gente já fez. A gente já conseguiu sair de uma dor para atender o outro, independentemente rastejando ou tateando, a gente, né, uns mais, outros menos, mas a gente tem essa capacidade, que é o que Jesus lembra o tempo todo. Ele fala que o enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai. Então, essas possibilidades são imensas. Não é quantitativa, né? Não é o quanto você faz, mas a possibilidade está dentro da gente. Ele sempre lembrando dessa capacidade que já está dentro da gente. Não sei se o Ademir quer falar. É o Rodolfo que quer falar agora. Não, o Ademir está há muito tempo esperando. Ademir? Não, mas o meu já saiu de contexto. Fica para o próximo. João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Está vendo? Isso mesmo. É isso mesmo. Vai aproveitar que minha mão está levantada. Não é para bater. O que você falou, muito interessante, é o Shema, né? A oração que eles fazem no mínimo 3 vezes por dia. E o Jesus deu esse aí como o primeiro grande mandamento. E o segundo que ele vai agregar vai ser e ame ao seu próximo como a ti mesmo. E você falou que os judeus entendiam isso aí. Para fazer isso, precisavam amar o próximo. Eles têm o que os judeus, nas diásporas deles e nas perseguições que eles tiveram sempre, foi essa união entre eles. Foi essa ajuda. Né? E eles têm um trabalho assim, entre eles de ajuda muito, muito, muito grande. E tudo era em negociação na lei internacional. Onde eles iam, eles faziam negócio com os judeus para se ajudarem. Para se ajudarem. Então, eles fazem isso até hoje. Basta ir no Brooklyn, na Williamsburg, por exemplo, você vai ver o que é que isso aí quer dizer. Eles moram próximo. É uma comunidade. O Velho Testamento e o Novo Testamento tinha essa comunidade de pessoas religiosas, no caso de Deus, que tem a Deus como a sua entidade maior, aquela que ele ama, e a comunidade entre eles é como não só prosseguir, dar sequência nessa adoração no caso de Deus, mas trabalhar em comunidade para que todos estejam em condição de poder fazer essa adoração, esse exemplo de fidelidade. Mesmo com o sofrimento. A gente vê, no caso da história dos judeus, sempre. Mesmo com tudo que vinha a praga, vinha tudo, vinha a doença, vinha a enfermidade, vinha todas essas perseguições, e eles continuaram firmes na fé. Alguém mais tem um comentário? Continuar? Pode continuar? Então vamos terminar aqui, né? André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua.
valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se, impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Que não foram, né? Isso lembra Jerônimo, né? Jerônimo Mendonça. Sim. Com 14 anos começou deficiência física. Totalmente braços, pernas, e ele tudo. Nem visão, ele só tinha o verbo. E o verbo se tornou essa fidelidade, né? Ele começou a pregar só sendo levado, deitado em lá, todos os lugares. O Jerônimo foi realmente isso que a Beth acabou de falar. E ele agradecia, porque ele dizia que veio por parcelas. O que ele tinha que pagar veio parcelado. Ele agradecia muito a espiritualidade por isso. Primeiro vieram, eu esqueci o que ele teve nas pernas. Primeiro foi as pernas, ele não conseguiu mais andar. Diz que teve um dia que ele foi ao cinema assistir e o vento levou. Quando ele saiu do cinema, a calça dele já estava estourando, de tão inchado que estavam as juntas dele da perna. Então, esse foi o primeiro, ele parou de andar. Muleta, depois veio a cadeira de roda, depois veio o movimento dos braços. Foi no ano de 70, se eu não me engano. De 5 em 5 anos, houve alguma coisa com ele. E, por último, veio a cegueira. E, realmente, o que ele fez foi uma coisa assim, é um tapa na cara de todo mundo. Quando eu dizia, qual é o seu maior sonho, Jerônimo? Virar de lado. Virar. Então, Jerônimo tinha esse dom. Para mim, a felicidade é virar de lado. Era exatamente. Devolver um pouquinho na cama. Ele tinha esse dom. Ele entrava no lugar para dar o estudo, a palestra, ele consolava todos. E depois dos estudos, geralmente as pessoas assim, tinham aquela fileira para conversar com ele, né? Abraçá-lo, agradecê-lo. E ele falava, meu filho, minha filha, qual o seu problema? As pessoas olhavam para ele e não tem mais problema nenhum. Esse era o dom do Jerônimo. Eu tenho um respeito, uma admiração por ele, muito grande, porque realmente, né? Não, e você sabe o apelido dele, né? Gigante deitado. Antes, ele se auto-intitulava o Tarzan. O Tarzan! Ele era forte, ele se auto-intitulava o Tarzan. Porque foi numa dessas aí que ele entrou numa casa espírita, uma das primeiras vezes que o médium incorporado ali estava dando uma mensagem, e deu a mensagem para o público. Olha, o rapaz que se intitula o Tarzan, a sua tarefa vai começar. E foi quando o movimento dele começou, né, a cair, aquela coisa toda, aquela ficha dele caiu realmente. Mas foi dada a mensagem para ele em palestra. Tem muita história muito bonita. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, uma vez ele estava meio chateado e tal, foi falar com o Chico. Aí, Chico, consolando ele e tal. Agora vamos até amanhã, viu? Aí vai eu sei os caras todos. Mas tem muito a ver com essa passagem, com o que está escrito aqui, né? E aí ele, depois terminou e tal, a conversa, saiu muito mais tranquilo, aí ele virou para o Chico e falou, Chico, muita paz para você. Aí o Chico virou e falou, muita pá. Muita pá. Quem muito trabalho. Dá trabalho. E não trabalha. Mas ele colocou em prática, né? Exatamente o que Jesus falou aqui, paciência e coragem. O Ayrton podia fazer uma palestra sobre a vida do Jerônimo. Pode ser. O Ronaldo também, podia fazer collab aí com esses dois. Faz o collab aí. Os dois vai ser uma manhã inteira. Seminário. Vai ser um seminário. Tem a causa. Mar, a gente termina essa parte finalzinha, então, vai parar aqui. Temos que terminar, vai mais. Mais um pouquinho. Então, eu vou ler isso aqui.
Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos no cântico de glorificação, sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Isso aí tem que colar, sabe? Essa página aí, e ler todos os dias. Eu estou enxergando, eu estou falando, eu estou me movimentando, que bom, então eu estou 100% pronto para servir. Ai, mas estou com tal probleminha. Vou entregar a Jerônimo. E vou embora. Vou pegar a minha pá. O Chico também tinha muito disso, né? Tem um episódio dele com o Adelino da Silveira, né? E o Adelino indaga o Chico, né? Porque o Chico sempre se machucava na boca de tanto beijar a mão das pessoas, daquelas fileiras, né? E o Adelino pergunta ao Chico, né? Chico, por que você beija a mão de todo mundo que vem aqui? Só eu beijo a mão porque eu não tenho condição de me ajoelhar e beijar os pés. Quer dizer, né? Eu tenho que continuar servindo. A boca já sangrando. A boca dele sangrava. Sangrava. Então, o ensinamento é longo. Eu fico pensando, até um pouco veio a resposta, assim, né? Como que essa renovação, esses ensinamentos de Jesus calavam tão profundamente no coração desses apóstolos, a ponto deles realmente agirem conforme eles estavam sendo ensinados. É óbvio que eles já estavam também numa condição espiritual de poder fazer aquilo, mas é assim, existe também, vocês, não sei se seria uma pergunta talvez, essa presença do Mestre, ou seja, o fato deles estarem ali e a emanação de Jesus, eu vou falando, parece que eu já tenho a resposta, porque parece lógico que eu estou falando, mas assim, por que para a gente ainda às vezes é tão difícil, a gente ouviu exatamente o que eles ouviram, e a gente ainda tem tanta dificuldade para colocar em prática tudo isso, né? Eu não sei se o fato do Mestre estar ali, encarnados, eles encarnados, se aquela atmosfera dele ajudou com que os apóstolos tomassem essa atitude, ou se eles já estavam exatamente prontos, e vai acontecer com a gente, na hora que a gente estiver pronto realmente, a palavra vai entrar e a gente vai então passar para a ação? É duplicação de força. Na realidade, é o que um grupo faz. No caso de Jesus, a capacidade dele era... Bom, a gente não tem ideia, né, de um espírito crístico, mas a própria condição do contato, ele estimula pela presença aquilo que nós temos de capacidade em nós. Então, com esse estímulo, que é aquilo que nós fazemos em grupo, né? O que nós estamos fazendo aqui, senão um estímulo de um para com o outro, né? E com os amigos espirituais que nos assistem. A mesma coisa, nós vemos isso até mesmo numa partida de futebol aqui, né? Que é não o soccer, é o futebol. E nós vemos lá a vibração, a energia. Agora não pode ter aquele volume de pessoas, aliás, não tem ninguém, a não ser os próprios jogadores, mas a vibração, a energia, há um contato de um para com o outro, essa condição é magnética, onde você vai fortalecendo. Você imagina se a gente pegasse essa energia utilizada naquele instante, no ponto do futebol, e canalizasse ela para uma pessoa. Você curaria a pessoa imediatamente. Eu curaria, eu faria qualquer outra, realizaria algum grande feito, porque a quantidade de energias que existem ali, fundidas num objetivo, é gigante. Então, imagina ter um Jesus próximo, né? Eu imagino você trabalhar diretamente, né, todos assim com uma irmã Dulce, uma Madre Teresa, essas pessoas que se destacaram
né, um Chico e tantos outros, você ter esse contato. Você tem um estímulo, só não aproveita se não quiser, né, porque aí tem o livre-arbítrio. Mas há, sem sombra de dúvida, um estímulo. Ademir. O que ia falar, ia responder, como que ela chama mesmo? Estela falou. Quando a gente estuda a história do cristianismo, que nem, por exemplo, esses apóstolos, eles eram religiosos, eram judeus, assim como Jesus, e ele estava pregando para eles. Só que o cristianismo, se fosse depender da conversão dos judeus, já tinha acabado. Não ia ter, nem ia sair da Palestina. O cristianismo ele só floresceu por conta de Paulo e Pedro, mais de Paulo do que de Pedro e de Constantino. Então, esse aí. E a conversão, nós, quem é nossos descendências europeias, italiano, francês, tudo, nós somos todos descendentes de Godo, de Visigodo, de Ostrogodo, de Vândalo, todos essas de pagãos. Nós somos descendentes de toda essa raça, só traçar as nossas raízes. Se poder, alguns judeus, deve ter judeus. Então, quando a gente traçar, se a gente acredita na reencarnação, se a gente acredita que nós realmente viemos de baixo para cima, como assim, nós fomos aqueles cristãos que foram os primeiros, os godos, visigodos, esses bárbaros que cortavam a cabeça, sobretudo depois da Reforma Protestante, a barbaridade, a selvageria que essas pessoas faziam para defender a sua fé. No caso católico, que não era só a religião, tinha outras questões políticas. E os protestantes que já queriam a volta daquele cristianismo mais purificado. E depois de todas essas atrocidades, chegou um tempo que a gente foi despertando, porque você desencarna lá numa batalha em São Bartolomeu, do dia de São Bartolomeu, você desencarna lá. Depois você vai reencarnar um pouco mais, você já vem um pouquinho melhorado, né? Você já não esfola o protestante, você só corta a cabeça. Porque antes esfolava, cortava a cabeça, esfolava e queimava. Então, depois a gente já foi melhorando e fazendo uma coisa só. Então, até diluir essa selvageria, mesmo a gente sendo cristão, indo na igreja e adorando a Deus, todas essas coisas. Então, para nós que chegamos nesse ponto do cristianismo, vindo dessa ascensão de baixo para cima, nós avançamos muito. Nós estamos hoje, se a gente for comparar, iluminados. Tem muito para fazer ainda. Mas o que nós já fizemos, a nossa ascensão espiritual, quando a gente estudar a nossa descendência, precisamos dar tapinha nas costas. Nós evoluímos muito. Maria Helena. Agora é continuar a sequência. Maria Helena. Cadê? Oi, estou aqui. Minha gente. Olha só, nossa, que eu fiquei tão emocionada ouvindo vocês. E a Estela, na sua última fala aí, ela falou em agir. Daí o Humberto falou em força e cura. E não sei se eu ouvi bem, o Ademir falou em alguma coisa de Salvador, de salvação. E hoje, no meio da noite, me veio umas coisas, e no final veio algo assim que o que ninguém sabia, é porque a gente sabia, né? Jesus, que José era o carpinteiro de Nazaré, que Jesus era seu filho, que Maria, a abnegada judia, mas o que não se sabia é que esse filho seria o Cristo, enviado de Deus, o Salvador, que curaria a humanidade, ensinando a fraternidade pela força do amor. Quem impedirá essa força de agir? Terminou assim, com essa pergunta. E aí eu vi aqui a palavra força, agir, e aí eu falei, ai, meu Deus, casou com o quê? Que lindo.
E aí eu acordei e fiquei repetindo. A gente repete, né? Com vontade de levantar e escrever, repetia. E falei, meu Jesus, me ajuda amanhã cedo a levantar e escrever isso. E aí foi. E agora vocês falam, eu falei, nossa, que bacana. Muito legal. Manda para a gente depois no grupo, para a gente poder ver. Legal. Não, porque já fomos virados no Já fomos. No Tem, já fomos. Mas é como admiro, estamos agora essas pérolas de pessoas. Rafael A gente está aguardando. Cada instante dessa encarnação, ainda mais agora nessa transição para a regeneração, cada oportunidade que surgir para agregar mais alguma coisa, Ave Maria. Acho até que é melhor nos outros dias da semana que botar mais uns livros aí para fazer. Um dia, né, Maria? Não é para se juntar, porque, olha, os apóstolos estavam lá e realmente fizeram, né? Paulo, muito mais, porque Paulo também era o mais terrível deles, eu acho. Mas todos eles tiveram dificuldades imensas, não foi fácil para ninguém. Você vai olhar os outros que vieram, né? Buda, Francisco de Assis, Chico Xavier, Divaldo, você vê essas grandes personalidades, a dificuldade que tiveram. Olha o Jerônimo, podia ter se revoltado, podia ter chutado o pau da barraca, mas não aproveitou a oportunidade, mesmo estando ali. Não é evolução, é um salto, né? Então, a gente está aqui com os braços, as pernas, a cabeça, a visão, tudo. A possibilidade, estamos no primeiro mundo com ar-condicionado, porque podia estar no Brasil com a zoada dos ônibus passando, aquela agonia de menino, cachorro, papagaio. Estamos aqui nesse conforto, né? E não aproveitar é demais, é demais. Por isso que a gente tem que todo dia um chamar o outro. Quando vê que está esmurecendo, vai lá e, epa, vamos, levanta, vamos nessa. Tem que ser assim. Marisa, mas porque como Mas dizia, bem lá no princípio do estudo, que esses convites para que nós não venhamos aqui, eles vão aparecer no dia do estudo. É sempre assim. É um tal de chegar convite, vamos fazer isso, é uma dor que aparece, uma coisa desse tipo, né? Aí eu me lembro, né, quando a gente estava falando sobre o Jerônimo, sobre rastejar. O Jerônimo só não rastejou porque não conseguia. Já reparou isso? Porque se ele conseguisse rastejar, ele teria feito. Mas nem isso ele conseguia. Não, mas eu acho que me veio uma recordação de uma passagem contada por Emmanuel, quando os cristãos eram levados para o circo. E aí se soltavam as feras. E quando um dos grupos entrando, por isso o valor do trabalho em grupo, e que a Marisa destacou também, entre outros, na questão de um dar força para o outro. Quando um grupo estava adentrando o centro do circo e eles iam soltar os leões, etc., as feras que estavam ainda enjauladas, Maria, mãe de Jesus, surge para uma delas em clarividência e diz para a moça: cante, minha filha, cante. E ninguém conseguia compreender como os cristãos, a partir daquele momento, entravam na arena cantando, sendo que seriam trucidados momentos depois pelas feras que iam ser soltas. Esse é o valor. Veja que quem eram essas pessoas, senão grupos que se estavam reunidos sob a mesma bandeira para uma mesma causa, né? O quanto é significativo essa questão de que quando um esteja mais enfraquecido, tenha a sustentação dos demais, ou, no mínimo, dos outros. Rafael. Cadê ele? Rafa? Acorda, Rafa. Ele está falando, mas está no mudo. Está sem som, Rafa. Perdão. Eu queria só fazer uma última triangulação aqui entre a pergunta da Estela e o comentário da Marisa e do Humberto, porque nós ouvimos Jesus falar, né? De alguma forma, em algum momento ali, alguns de nós estávamos presentes e não estávamos preparados, né, para seguir como os apóstolos fizeram.
ainda, né? Mas então essa sua pergunta, Estela, ela nos dá aqui duas garantias, né? Primeiro que nós, como o Admir falou, que nós já melhoramos muito, né? Hoje nós já estamos numa posição de esclarecimento e de entendimento muito superior, muito além do que éramos. E hoje, só de sabermos que Jesus existiu e falou o que falou, já é o suficiente para nos estimular e nos fazer movimentar, né? Agora, imagina se estivéssemos lá prontos, ouvindo ele falar, a gente, né, ninguém segura, né? Ninguém segura. Vamos fazer a nossa prece final.